Vocês aqui hoje, nessa quinta-feira, chuvosa aqui em Porto Alegre, dia 16 de julho de 2015, 9 horas 55 minutos. Gostaria de verificar com vocês como encontra-se o áudio e o vídeo, para que então possamos dar prosseguimento às nossas conversas. Lembrando a vocês, então, que o conteúdo que estará sendo apresentado faz parte da área de análise da XP, onde será abordado, então, o método Stover, método BIS e método Leandro. Novamente falando para vocês, e agora espero que esteja com o áudio e com um bom vídeo. Ótimo, obrigado, Vlad. Já tive aqui um retorno de que o áudio e o vídeo estão bons. Então, vou ajeitando aqui a nossa tela para que a gente possa ter uma boa visualização do gráfico. E a gente possa imediatamente já olhar como encontra-se o índice futuro. O índice futuro que trabalha dentro de uma região de tendência de alta no gráfico diário. Não, desculpe. Trabalha numa tendência de baixa no gráfico diário, são topos e fundos descendentes, mas que havia se aproximado de uma zona de suporte mais importante, dada por essa longa linha de tendência de alta desenhada aqui. Bateu nessa região há cerca de 5 dias atrás, conseguiu formar uma longa sombra inferior. Essa longa sombra inferior aqui denunciou a entrada de pressão compradora e empurrou o mercado para cima até a média móvel de 20, que é onde nós estamos batendo agora e que está servindo de resistência para o atual momento. Muito bem. Dito isso e entendendo isso, nós também percebemos que estamos em cima dessa região aqui, ó, que é o fundo importante que foi perdido de 53.860 pontos. Essa região, portanto, é uma área de pressão de venda natural, visto que um suporte perdido torna-se resistência. Além disso, a própria média móvel, como já mencionado, também funciona como resistência no atual momento. O que significa, especificamente falando, que se nós virmos a perder a mínima de ontem, 53.207, nós estaríamos realmente fadados a retomar um movimento de queda. Na verdade, se nós formos ser um pouquinho mais ousados, nós poderíamos até dizer que se nós perdêssemos a mínima da primeira hora de hoje, nós já teríamos uma forte probabilidade de estar reassumindo movimentações de queda e reiniciando um movimento baixista dentro do mercado. Portanto, nós não poderíamos perder a mínima da primeira hora. No gráfico de 60 minutos, pessoal, nós observamos um ombro, uma cabeça e um ombro invertidos. E nós havíamos mencionado isso ontem. Havíamos também mencionado que o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido para cima se encontra na região de 54.450 pontos. Aqui seria o alvo desse atual padrão gráfico que foi rompido para cima. Não atingimos lá ainda, obviamente, tá? E estamos esperando que isso venha acontecer nas próximas horas, desde que a gente não perca a mínima da primeira hora, como mencionado. Na última hora de ontem, nós fizemos um Dunningham de alta, ou upbar, se vocês quiserem chamar assim. Hoje nós conseguimos romper esse Dunningham acionando ele, então estamos iniciando uma perna de alta dentro do índice futuro. Ok? Muito bem. Quais serão as resistências mais prováveis para o futuro no dia de hoje? Basicamente, se nós vamos colocar aqui o ponto de pivô, que nos oferece realmente uma rápida visualização da zona de resistência e de suporte, nós temos aqui os seguintes pontos. Mais específicos. Deixa eu só colocar aqui. Nós temos como suportes a região de vamos lá. Resistências. Estamos batendo na primeira resistência do dia, 53.913 pontos, querendo rompê-la. Próxima resistência, 54.035. E a última resistência, 54.237 para o dia de hoje. Suportes, 53.570. Próximo suporte, 53.500. Próximo suporte, 53.380. Último suporte do dia, 53.204 pontos. Ok? Então, essas são as zonas de suporte
e resistências para o intradia de hoje do índice futuro. Em relação ao dólar futuro, zona de suporte e resistência do dia de hoje, a gente tem um suporte estabelecido na faixa de 3,151, próximo suporte 3,143, próximo suporte 3,130. Resistências na região de 3,162, 3,173, 3,179, 3,188. E agora, tirando o ponto de vista, não poluir muito o gráfico, vamos poder olhar o gráfico do índice futuro e ver o que ele estaria originalmente desenhando. O gráfico do índice futuro está um pouco mais difícil de operar nos últimos dias. Ele cortou uma linha de tendência de baixa importante. Teoricamente, ele estaria montando um pivô de alta nos 60 minutos. Tá? Esse pivô de alta ele estaria sendo desenhado agora e seria acionado na ruptura de 3,180 pontos. Mas ele está estranho. Tá? Ele fez um candle de alta agora na primeira hora, depois recuou, está fechando o candle negativo e agora está querendo perder a mínima da primeira hora do dia. Tá? O que não seria algo altista, pelo contrário, seria algo bastante bearish para o dólar por dia de hoje. Se nós perdermos a mínima da primeira hora, tem uma boa possibilidade, inclusive, de nós continuarmos os movimentos de queda e eventualmente virmos a testar 3,137. Então essa região que a gente se encontra agora é uma região em que ontem, ao longo do dia inteiro, se apresentaram compradores. Veja que os compradores compraram aqui, montaram essa sombra inferior, compraram aqui, montaram a sombra inferior, compraram aqui, montaram a sombra inferior e novas sombras inferiores nessa região de 3,153. Então aqui a gente sabe que tem compra entrando. Mas não houve uma compra suficiente para empurrar os preços até o topo anterior, em 3,178, demonstrando então uma certa fraqueza na ponta compradora do dólar, apesar que é justamente a nossa média móvel de 20 que está aqui. Tá? Então a gente tem que estar um pouco atento a essa situação, verificar se o dólar vai conseguir segurar nesse suporte. Se conseguir segurar nesse suporte, inclusive, ele pode vir a testar a máxima do dia de novo, o que já seria uma amplitude bem legal de mais ou menos uns 14 a 15 pontos de amplitude. Tá? Muito bem. Vamos olhar aqui então o boi gordo. BGIV15, eu estava vendido no BGI15 no gráfico diário e acabei recomprando agora há pouco. Tá? A minha venda foi produzida na perda dessa mínima aqui. Recomprei há pouco a posição. Tá? O papel segue em tendência de baixa no gráfico diário, se aproximando de uma zona de suporte importante deste gráfico diário, como mencionado. Efetivamente falando, o papel não fez nenhum sinal muito forte de reversão. Eu fechei a posição mais de covarde que eu sou mesmo, deveria ter ficado comprado, só poderia ter pensado em fechar a posição se rompesse a máxima dessa primeira hora, coisa que eu não fiz. Eu já realmente recomprei o trade. Tá? Poderia ter capturado um movimento ainda maior se eu tivesse tido um pouco mais de coragem e ficado na posição. A pressão de venda segue dentro do dólar, como a gente está vendo agora. E aparentemente o suporte 350 não vai segurar. Muito bem. Em relação ao milho, CCM15, o CCM15 vem caindo, progressivamente caindo. Ele está numa tendência de alta no gráfico diário, mas vem dentro de 2 dias de correção. Veja que 2 dias de correção aqui e voltou a subir forte. Fez 2 dias de correção aqui, abriu num gap de alta. Vamos ver se ele vai conseguir manter essa pressão de compra e aí, eventualmente, voltar a fazer essa movimentação aqui. A forma como eu vejo o milho é essa aqui que vocês estão vendo, ou seja, um triângulo ascendente. Tá? Eu entendo o milho dentro de um triângulo ascendente. Mais ou menos assim. Tá? E com isso, a minha expectativa seria um reteste de 28,62. Essa seria a minha expectativa para o milho para as próximas horas. Mas, obviamente, que por enquanto eu não tenho sinal adequado de entrada. Aqui até está formando um Mark Crisp, mas, enfim, a média móvel de 20 continua virada para baixo. Está difícil de operar o milho nesse momento. Porém, notem que o milho vem com a sua média móvel de 20 subindo do diário, formou um Dave Landry. A mínima de ontem é a mínima mais baixa dos últimos 2 dias e nós rompemos agora a máxima deste candle, acionando o Dave Landry de entrada, o que permitiria então tomada de posição na ponta da compra como swing trader de milho. O stop ficaria abaixo de 27,56
depois eu poderia conduzir no stop por metria fixa. Tá? Então a gente tem aqui realmente uma sinalização de tomada de posição dentro do milho, CC1.15, a partir do Dave Landry desenhado no gráfico diário. Lembrando que o Dave Landry é particularmente uma forma de operar muito, muito boa para commodities de uma maneira geral. Ok? Muito bem. Vamos olhar aqui. Bom, nós já falamos de dólar, já falamos de índice futuro, já falamos de milho, já falamos de boi. Tá? Agora podemos falar dos diferentes ativos. Uma última pergunta aqui sobre o boi, do Breno. Bom dia, História. Poderia comentar o BGV15, fundo de 142 com 29 rompido, pode gerar uma venda com alvo 129 com 42? Cara, assim, ó, eu não sou um fã de vender fundos perdidos. Tá? Eu gosto de vender a finalização de repiques. Então eu fiz minha venda aqui. Eu entendo que tu está pensando em vender aqui, ó, né, porque está perdendo fundo. Na verdade, essa perda já aconteceu ontem. Mas nota por que eu não gosto de vender a perda de fundo. Porque o stop meu fica muito caro, Breno. O stop fica aqui em cima, acima de 145,84. Então, eu considero uma operação ousada, arriscada. Eu prefiro deixar que aconteça o repique de 1 ou 2 dias, que nem aconteceu aqui, daí eu vou marcando a mínima de cada dia para fazer a venda, e que é o que a gente está vendo dentro do milho na situação inversa. Ou seja, foi fazendo movimentos de queda, 2 dias de queda, eu vou marcando a máxima de cada dia para executar a compra quando acontece o rompimento. Eu prefiro fazer assim. Eu não gosto de vender, por exemplo, a perda desse fundo, a venda desse fundo. A perda desse fundo, não, quem trabalhava muito assim era o GAN, é bem verdade, o GAN operava muito dessa forma, tá? Mas eu considero esse tipo de estratégia, na minha opinião, porque o stop fica longo, bastante agressivo e bastante ousado. Tá? Mas eu entendi bem o teu desenho, teoricamente, pelo modelo do GAN, estaria correto a estratégia. Tá? A tática, melhor dizendo. Vamos olhar aqui, então, Fernanda perguntando sobre Bradesco. Olá, Fernanda, tudo bem? Então, o Bradesco, pessoal, ele vem operando dentro de um gráfico diário, como a gente está vendo. Ele tinha uma linha de tendência de alta, que era essa daqui, ó, e que foi perdida. Perdeu a linha, aí ele volta para essa região, bate, sente como resistência, e agora ele está se aproximando novamente dela enquanto resistência. Então, para mim, é bastante nítido que nós teremos uma resistência importante, uma pressão de venda importante acontecendo dentro do Bradesco, na casa de 29,40, 29,70. Porque a gente está passando essa linha de tendência de alta perdida e, ao mesmo tempo, os topos anteriores mencionados. Tá? Nós estamos formando aqui um possível Mark Crisp. Esse Mark Crisp aqui, ou pivô de alta, se vocês preferirem, tá? Ele estaria sendo cortado no momento em que a gente superou 29,14. Certo? Bom, a média móvel de 20 virou para cima. Aqui a gente já tem um topo mais alto que o topo prévio, um fundo mais alto que o fundo prévio, então teoricamente nós já estaríamos inclusive dentro de uma tendência de alta. Um pequeno canalzinho, que seria esse provavelmente. Só que novamente falando, e essa é a minha opinião no momento, o papel está em cima de uma zona de resistência. Está difícil de operar aqui. Tá? Acredito que o papel venha a formar pelo menos algum período de recuo. Isso seria o movimento estatisticamente mais provável, para então depois ele poder retomar a aceleração. Vai depender muito do que o Bovespa vai fazer. Porque observa, se o Bovespa conseguir romper essa região aqui, e ele está realmente querendo fazer isso, tá? Se ele conseguir romper essa máxima de 53,413, nós vamos estar observando uma violentíssima pressão compradora. Muito forte. Muito, muito forte. Tá? Por quê? Porque todo mundo que vendeu aqui, 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 aqui e aqui, e mesmo ontem, no momento em que 53,413 for rompido, vai fazer o quê? Vai estopar suas vendas. E aí isso vai empurrar o nosso Ibovespa para, no mínimo, essa amplitude para cima, alternado por um alvo lá em 54.980 pontos. Bom, se o Ibovespa fizer isso, o Bradesco vai também subir.
Tá? E aí ele vai conseguir romper essa resistência e ele vai conseguir, inclusive, ir para o alvo do Mark Crisp dele. Então vai depender muito do que o Ibov vai estar fazendo. E o alvo do Mark Crisp dele estaria em 31,30. Esse seria o alvo. Como a gente tem o semanal muito altista, a gente já conversou sobre isso, e o Vlad conversou bastante com vocês sobre isso na sexta-feira, eu espero. Então, a tendência de que nós consigamos romper esses pontos, de que a gente vá superar, realmente é muito grande. Mas, novamente falando, nós estamos em cima de zonas de resistência que deixam as compras um pouco mais ousadas, um pouco mais agressivas. É bem verdade, e aí nós temos que ser bastante objetivos nisso, que o dia de ontem foi um candle vermelho e que teve essa máxima ignorada. A gente poderia estar utilizando aqui o modelo do Oliver Velez de compra. Qual que é? Barra única vermelha ignorada. Dentro de uma perna de alta, tu faz uma barra vermelha, ela é ignorada, aciona a compra e aí automaticamente tu coloca o stop abaixo da barra única vermelha ignorada e coloca o alvo 161% para cima. Veja que nesse caso o alvo estaria em 30,18, certo? E o stop ficaria abaixo de 28,60. Não seria nada equivocado atuar dessa maneira dentro do Bradesco, tá? Utilizando a estratégia do Oliver Velez. Né? Pergunta do paciente Gonça, poderia comentar BIF3 e Braskem? Tudo bem, Gonça? Vamos olhar a BIF3. BIF3 vem numa ótima tendência de alta, tá? Então são topos e fundos ascendentes. O papel encontra-se dentro de um canal de alta, que é este. Montou um upper no dia de ontem, um belíssimo upper, este, e hoje está rompendo. Isso é um trade. Tá? Isso seria um trade factível pelo método Stormer, tá? Em que nós colocaríamos o stop imediatamente abaixo de 10,66 e traçaríamos um alvo, basicamente, em 11,72. Tá? Então, o BIF3 está acionando um trade pelo método Stormer. Tá? Essa operação aqui, do ponto de vista educacional, como é que ela seria desenhada? É um Mark Crisp. Tá? Fecha mais alto, fecha mais baixo. Quando rompe essa máxima, executa a entrada, stop na mínima do fundo em 3 e o alvo sendo amplitude jogado para cima. Aquele modelo que a gente ensina para vocês nos treinamentos método Stormer. Tá? Então aqui a gente tem um alvo aproximadamente de 5,10% para um stop de aproximadamente 4,43% neste trade BIF3. Um trade bastante atraente, localizado pelo Gonça. Já a Braskem, ela vem fechando dentro de uma cunha descendente. Tá? A cunha descendente que a Braskem vem trabalhando basicamente essa daqui, ó. A gente sabe que cunhas descendentes são padrões altistas de mercado. Tá? Esses padrões altistas, basicamente, eles são esta projeção aqui para cima. Se a gente romper. Então o alvo estaria em 15,65. A gente tem também aqui uma possível operação por Mark Crisp na ruptura de 13,55. O stop desse Mark Crisp ficaria imediatamente abaixo de 12,53. Então seria um stop de R$1. Tá? E o alvo aqui do Mark Crisp seria um alvo menor. Seria o alvo em 14,82. Mesmo assim, nessa situação aqui, se rompesse esse Mark Crisp, eu procuraria atuar com o mesmo alvo da cunha descendente rompida para cima em 15,61. Tá? Pergunta do participante Juliano Mazuco. Não, só deu tudo ok. Pergunta do GC Menegatti. Bom dia, Stormer. Sempre bom acompanhá-lo. Poderia avaliar a SUSB 5? Grande abraço. Claro, vamos olhar aqui SUSB 5. GC. SUSB 5, esse papel, ele está querendo mudar a sua tendência, é importante a gente mencionar isso. Ele perdeu, ele vinha formando topos e fundos ascendentes, ele bateu no mesmo topo do topo prévio em 16,93, não conseguiu romper e recuou. Aí minha expectativa seria a de que ela formasse um retângulo. Né? Eu achei que ele ia recuar até aqui o fundo prévio, ia bater em 15,24 e formar um retângulo, né? E ficar trabalhando aqui nessa zona, mas não foi o que ela fez. Ela fez um fortíssimo movimento de queda, perdeu o suporte, cortou a média para baixo, e o que eu estou esperando que ela faça agora, basicamente, é um repique. Esse repique eu espero que ela faça por uns 3 ou 4 dias, e depois ela forme um Dunningham de baixa. E quando ela formar um Dunningham de baixa, eu vou marcar a mínima desse Dunningham como um ótimo ponto de acionar a venda e entrar socando o papel,
já que ele reverteu sua tendência, que era uma tendência de alta, para uma tendência de baixa. Então o SUSB 5 agora opera na sinalização de procuro por vendas. Procuro por vendas, procuro por vendas. Basicamente é isso que eu estou fazendo. Juliano Mazuco pergunta sobre Ciel3. Opa, Juliano, um bom dia para ti, uma boa quinta-feira. Ciel3 opera numa fortíssima tendência de alta, é um dos papéis mais fortes do mercado no momento, são topos e fundos ascendentes há muito tempo, observem. Dentro desse canal de alta que a gente está trabalhando aqui, o papel fez um recuo e ontem ele fez um upbar, Dunning de alta, se vocês preferirem chamar assim. Na verdade, aqui já tinha feito um inside bar, aqueles que operam por inside bar já teriam comprado essa ruptura. Aqueles que operam por Dunninghans, dentro de tendências de alta, utilizando a estratégia que eu apresento no treinamento Método Storm para dólar, tá? Que eu acho fantástico, é um sistema muito bom de ser trabalhado, a gente então teria a nossa tomada de posição na ruptura da máxima desse upper, aqui, em 44,85. Estaremos colocando o stop dessa operação abaixo de 43,94. E o alvo dessa operação pega toda essa perna prévia, projeta para cima alternado. O alvo dessa operação ficaria em R$ 47, na verdade R$ 46,99. Tá? Então, Ciel3 estaria realmente, claro que a gente vai ter uma pequena resistência acontecendo aqui em 45,20, mas o papel está acionando o modelo Dunning de alta, também acionou um inside bar recentemente. Participante Daniel, Stormer, MGLU3 cai sem parar para respirar. Quando formar um fundo, vale uma entrada com stop curto? MGLU3. Pessoal, o papel está fazendo uma queda de aproximadamente 72% em quantos dias? Vamos lá, 6 meses. O papel caiu 72% em 6 meses. Isso é uma tendência de baixa absurdamente forte, extremamente poderosa. Tá? E, portanto, precisamos ter muita cautela em pensar em comprar aqui. Sim, é bem verdade que nós estamos exatamente numa zona possível de suporte, mas, novamente falando, dentro de tendências de baixa tão intensas quanto essas e tão poderosas quanto essa, suportes são apenas mera ficção científica. Tá? Não dá para acreditar muito em suportes aqui. O papel vem apresentando uma pressão de venda absurdamente potente. Ela vem caindo e não tem absolutamente nenhuma pressão compradora pensando em segurar o papel. Se a gente pensar que esse papel estava cotado em R$15 há 3 anos atrás e agora está em R$2,60, tem alguma coisa muito estranha acontecendo aí. Não é pouco dinheiro que está vendendo no MGLU3 aí. É uma quantidade de dinheiro muito potente. Veja que os repiques são ínfimos, pífios, e já volta a cair forte. Qualquer repique está sendo usado como venda. Então eu não pensaria em assumir nenhum tipo de operação comprado aqui em MGLU3, nenhum tipo, porque tem alguma coisa muito podre nessa situação toda. Se não tivesse podre, não estaria caindo tanto assim. Tá? Então eu prefiro ficar de fora, prefiro deixar que ela faça um repique para vender mais nesse repique e atuar a favor da pressão de venda maior, do que atuar a favor da pressão de compra que é a mais fraca. Observa, se nós fôssemos olhar esse gráfico como uma briga entre comprados e vendedores, tá? Entre compradores e vendedores, quem é que domina esse cenário com muita facilidade? Os vendedores. Seria mais ou menos como tu colocar uma briga entre eu e o Mike Tyson. Eu sou o comprador e o Mike Tyson é o vendedor. Aí o Mike Tyson começa a me surrar. E ele vai batendo. E ele vai batendo. Ele tá batendo e eu tô apanhando. E muito. Porque eu sou bem mais fraquinho que ele. Só que apesar de ele ser o Mike Tyson, tem um momento que ele cansa de bater, né? Ele bateu tanto que ele cansa de bater. Aí ele para de dar o soco. Ele dá uma... vou descansar um pouquinho. Aí eu, abobado que sou, me levanto para tentar dar um soquinho nele. Eu vou te dar um soco, Mike Tyson. Vai sim. Tá que tu vai. Eu tento dar um soco, eu levo mais 20. Agora eu te pergunto, no meio dessa briga, tu tá olhando a briga de fora, tu decide entrar na briga para me ajudar? Tu vai entrar do meu lado? Mas sim, óbvio que não, porque tu vai apanhar junto comigo, cara. Tu tem que entrar do lado do Mike Tyson, tu tem que entrar pra me bater também.
Entendeu? Então não dá para querer entrar aqui na compra, cara. Não dá. É kamikaze, é suicídio. Vamos lá, é que nem o Brasil. Digamos que seria como o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial em 1944 do lado da Alemanha. Não dá, cara. A Alemanha está apanhando. A gente tem que entrar do lado que está ganhando a guerra. E quem é que está ganhando essa guerra? Sem dúvida alguma que não sou eu, nem a Alemanha, nem os compradores. Não vamos entrar do lado deles, cara. Deixa subir um pouquinho. E quando subir 2, 3 dias, batemos na venda. Vamos entrar do lado de quem vence. Certo? Mesma coisa para Ciel. Ciel aqui, ó. Quem está vencendo essa guerra? Quem vence essa guerra são os compradores, cara. Eu vou entrar na ponta da venda? Não. Não. Eu quero entrar do lado de quem ganha. Tá? Aí o Rogério está perguntando, tá, mas e se o Holyfield resolver te ajudar? Bom, aí as coisas mudam. Porque aí você está percebendo realmente reforços poderosos. Mas não é o que a gente está observando na MGLU 3. A gente não está vendo a chegada do Holyfield aqui do meu lado. A gente não está vendo a chegada de um Foreman aqui do meu lado. Apesar desse afastamento todo que está acontecendo aqui da média, apesar de tudo isso estar realmente acontecendo, não tem um sinal de reversão de tendência mais poderosíssimo. Ok? Então a gente espera. A gente espera a situação. Até que haja realmente uma reversão da situação como um todo. Tá? Muito bem. Vamos ver quais são os papéis mais fortes no dia de hoje? Rapidamente falando. A gente tem como papéis mais fortes a Sabesp abrindo num forte gap de alta. Nossa, um gap de alta brutal, eu diria. 4,71%. Temos a NBR3 também. O setor elétrico tem ganhado muita força recentemente. Se a gente olhar no dia de hoje, no setor elétrico a gente tem NBR3, COSE 5 em alta. A gente tem também a CESP em alta. A gente tem também a TAE 11 em alta. Todas do setor elétrico. Então a gente percebe o setor elétrico realmente hoje mais poderoso do que qualquer outro, digamos assim. Comércio e distribuição também está com um pouco mais de força aparecendo. O setor de construção parece fraco ainda. Bem fraco, eu diria. A gente tem... Vamos ver quem mais está em potente movimentação hoje. BES3, mencionados. Não, a gente falou de BIF3, melhor dizendo. Vivit 4, Vale 5. Vale 5, hein? Abriu num gapzinho de alta, mas a tendência é de baixa. Ontem perdeu a mínima do inside bar, acionou inclusive uma ponta de venda. Smiles, esse é um papel forte papel altista. Tendência de alta potente. Mas agora não me oferece absolutamente nenhum sinal. BRFS 3, uou, isso me interessa. BRFS 3 está bonita. Por que eu digo que ela está bonita? Porque ela rompeu esse topo, fez um pullback de 3 dias, 1, 2, 3, volta a subir e rompe a máxima desse candle. Isso é um master bandeira, até prova o contrário. De preferência o volume tem que estar forte. Vamos olhar o volume. Volume financeiro. Projetado do dia. Não, projetado está fraco. Se o volume tivesse mais forte projetado do dia, aí seria uma entrada bem mais atraente. O stop ficaria abaixo de 68,17 e o alvo seria, senhores, basicamente toda essa amplitude para cima, projetado alternado. Então seria um alvo bem interessante. 74,74. Mas infelizmente o volume está fraco ainda e o volume vem caindo durante o período de queda. Eu precisaria que o volume aumentasse para que então eu pudesse realmente estar sendo mais agressivo nessa possível entrada. Mesmo assim, o que eu farei, eu vou deixar aqui um alerta de rompimento da máxima da primeira hora. Se acontecer, eu posso estar pensando em assumir esse trade. Muito bem, pessoal. Nós vamos então finalizando o nosso bate-papo de abertura aqui, 10 horas 26 minutos. Se vocês tiverem mais alguma pergunta ou dúvida que vocês queiram perguntar
aproveitem que eu ainda tenho mais 4 minutos para a gente conversar. Senão a gente pode encerrar por aqui. Deixa eu só olhar uma coisinha aqui. Entraram umas perguntas pelo LS Live. Pergunta do Obi-Wan. Eu poderia comentar CEMIG? CEMIG 4. CEMIG 4 no gráfico diário vem numa potente tendência de baixa, encontrou-se com uma região de suporte muito forte, que foi o suporte estabelecido pelos enormes, gigantes e absurdos compradores que seguraram os preços em janeiro, fevereiro e março. Nós estamos exatamente na mesma região. Então seria de esperar que os mesmos mega players que pararam a queda da CEMIG em janeiro, fevereiro e março, parem a queda de CEMIG agora em julho. Então não seria surpreendente se nós tivéssemos essa movimentação aqui nos próximos meses para a CEMIG, formando um imenso de um retângulo. Não seria surpreendente. Tá? Agora, aqui então, onde seria um possível sinal de entrada para um prazo mais longo, né? Para tentar levar até o topo do canal, até o topo do retângulo. Na ruptura dessa máxima, obviamente, que seria a formação do Mark Crisp, então 11,32, o stop ficaria abaixo de 10,85, e o alvo, meus amigos, bom, aí o alvo seria tentar levar o trade lá para 15,55, seria uma operação bastante interessante, eu diria, do ponto de vista de modelo, mais de position até do que de swing trade. Né? O FR14 aqui gera a entrada pelo modelo profissionais liberais também, já mencionado, né? E o papel segue sendo um papel, do ponto de vista de fundamentos do profissionais liberais, bastante interessante. Muito bem, com isso nós finalizamos realmente nosso bate-papo. Espero que vocês tenham uma excelente quinta-feira, um ótimo final de semana, tudo de bom para vocês. Amanhã nos vemos no Chat Position no final da tarde. E hoje, ao longo do dia, eu vou dar uma entrada no LS Live com vocês. Um abraço, até mais!